não tá fácil para ninguém, né? Tipo, em uma situação assim. Situação. Eu tenho dois movimentos dentro que eu queria trazer para vocês. O primeiro movimento é um pouco a linha do que a gente já fez aqui, que é lembrar dos 5 lungs e, e fazer os pujas, quer dizer, se relacionar com a vida humana de uma forma multidimensional e, ao mesmo tempo, mais sã, né? Como se a gente estivesse fazendo uma desintoxicação, uma, uma, uma purificação, né? Então, isso realmente é importante nesses momentos, né? A gente perceber como é que estão nossas emoções, a gente perceber como é que estão as nossas relações, a gente perceber como é que estão as relações internas, os objetos internos com os quais nos relacionamos. Isso tudo é muito importante, muito importante. E também a gente vai aumentando o leque desse relacionamento. A gente passa a incluir também os outros seres, as outras inteligências, as outras formas de sentir, as outras formas de, de se relacionar, incluindo as não humanas, né? Isso a gente já vem falando faz um tempo. A importância da compreensão da não humanidade, das inteligências não humanas, né? Então, isso são formas de purificar a minha compreensão do que é uma pessoa, são formas de purificar as relações não pessoais, não humanas, as relações com os animais, as relações com os seres que eu não vejo, né, com a biosfera, com o ecossistema, etc. Por um lado, esse é exatamente um período para isso, né? O que tem além do não nome, ou melhor, o que tem além do nome, o que é além da pessoalidade. Precisa purificar a pessoalidade e purificar a não pessoal, a relação com o que é o não pessoal. Por exemplo, o Tobias, que está na porta, batendo. Então, isso é um bloco, né? É o bloco da luminosidade, o bloco da manifestação, o bloco da nossa manifestação no mundo, do que a gente encontra, do que a gente vê, do que a gente coloca, do que a gente recebe. Isso é um bloco. Se a gente puder separar, esse é o bloco do, da vida, é o bardo dessa vida, é o momento da minha compreensão do que sou em relação, né? Nas relações. Uma coisa que a gente falou no final do último encontro foi sobre os 12 elos e sobre o que a gente vai chamar de construto, né? A gente chamou de construto, não foi? Uma coisa assim, né? Algo que eu coloco na minha relação com o outro, com a outra.
é um fio, um véu que me inibe de ver quem está ali. Me inibe de ver a pessoa que está ali, o ser que está ali, me inibe de ver a relação que está ali. Não estou interessado. Eu já sei o que isso é. Se vocês voltarem no texto do professor James, também alguns pontos que o Lama está trazendo, é a mesma coisa. Eu já sei o que isso é, eu já sei quem é você, eu já sei o que está diante de mim. Então a gente está no âmbito da manifestação. Um momento como esse é um momento de purificação desse âmbito. No budismo a gente vai falar a purificação de Samaya, a purificação dos votos. Quais são os votos que a gente tem? Os votos que a gente tem são de não perder de vista a compreensão do que somos, não perder de vista a compreensão da luminosidade, da potencialidade, da multidimensionalidade que somos. Esse é o Samaya. Eu não sou apenas uma pessoa. Eu sou muitas coisas, incluindo uma pessoa. Eu sou múltiplas relações. Eu estou isso é realmente muito bonito, muito delicado, porque você pensa, o que você vai acreditando ser o corpo como sendo a referência do eu, isso é falho em vários aspectos. Isso não é tudo em vários aspectos, porque você não consegue ser apenas você com este corpo ou com a interpretação que você... Tobias terrorista, peraí, gente. Ou com a interpretação que você tem deste corpo. Oi, terrorista, já. Vai entrar, vai. Entra. Olha, o carinhoso aqui. Tá vendo? Terrorista. Então a gente não consegue ter a interpretação sobre o que é este corpo sem o filtro dos olhos, como os meus pais me viram, como a minha cultura me viu, como a minha infância foi construída. Você nunca é um objeto sozinho. O eu pensa que é um objeto sozinho. Ele canta essa bola, mas não funciona. Você sempre é uma relação. Você sempre está ultrapassado por uma relação. Sempre está atravessado por múltiplas relações que não dizem respeito a um corpo somente, a um corpo objetivo, né? Ou a um construto de corpo, né? Porque a gente criou ideias sobre o que é o corpo. A gente não deixa o corpo falar. A gente não deixa o corpo dizer porque está doendo, onde começou a dor, de que forma começou a dor, etc, etc, etc. A gente não permite que o corpo mostre o seu fluxo natural, né, que a yoga faz, outros exercícios fazem. Geralmente a gente quer algo do corpo. Então isso, se a gente for começar, o começo do sofrimento é esse. Né? Eu me acredito ser uma coisa. Eu acredito que eu sou algo fechado. E eu perco de vista que eu sou um processo. Que eu sou uma mente em criação, em relação.
Uma mente pura e criativa, associando-se a relações e a histórias para compor a si mesma. Uma mente que influencia outras mentes e que é influenciada por outras mentes. Que é apenas um movimento transparente, né, amplo, esse corpo é apenas uma aparência dessa mente. Ele é apenas uma expressão dessa mente. Ele não é o todo dessa mente. Ele não consegue ser. Essa ideia de corpo. Porque se você vai olhar o corpo mesmo, ele é água, fogo, terra, ar. Né? Os ossos são as montanhas, o sangue são os rios, os pelos são as plantas, será? Eu mesmo sou Amazônia. E aí vai você, mas a ideia de pessoalidade, a ideia de que eu sou algo, algo é fixo, isso é a ideia, é a base do sofrimento. A base do sofrimento. Então, isso está no âmbito da purificação, né? Está no âmbito o que é que eu sou? O que é que eu sou em relação? Está nesse âmbito. Por que que a gente vai falar de purificação? Porque a gente vem machucando muito esse aspecto. A gente vem torturando muito esse aspecto. Eu sou uma coisa, os outros são coisas. E aí eu tenho história sobre a minha coisa e eu tenho história sobre as coisas dos outros. Isso no âmbito relacional, tá? Se a gente for no âmbito econômico, no âmbito social, a coisa vai se expandindo. Mas, como se diz, como diz Hermes Trismegisto, tal como é em cima é embaixo. Então, as relações exploratórias sociais econômicas são as relações exploratórias de mim para comigo. São as relações de colonização de mim para comigo, de autoritarismo, de imposição, onde eu perco a compreensão do que sou e acredito nos construtos, os conceitos vivos que vão dizer o que eu sou. Eu vou abrir um pouco o áudio para a gente poder ir para a segunda parte. Essa é a primeira parte. Eu quero perguntar se vocês têm dúvidas sobre essa parte agora. Essa parte que terminou agora. Para a gente poder ir para a segunda parte. E se alguém tiver, pode levantar a mão ou fazer a pergunta diretamente. Tá claro isso? Ou é confuso? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falando mais um pouco, tá? Qual é a dificuldade dessa parte? O meu filtro sou eu, sou o meu construto do que eu sou. O meu filtro é uma ideia que eu tenho sobre o que eu sou. Significa que eu estou gritando comigo. Eu não deixo a experiência desse movimento criativo falar. Eu estou presa, eu estou preso a uma ideia do que eu sou e eu uso essa ideia para me referencializar. Eu referencio a mim, eu referencio ao outro, eu referencio ao mundo de forma exploratória, de forma autoritária, de forma colonizadora. O tom da história vai mudar de pessoa para pessoa, de área da vida para área da vida. Mas essa história a gente já conhece.
de có e salteado. Deuses, semideuses, humanos, animais, fantasmas famintos, infernos. Variações do tema da minha história. Do máximo que eu quero ser e não consigo, que eu quero ser e sou, que eu quero ser e me esforço para, que eu quero reter, da minha desistência disso, da minha impossibilidade, do meu ódio disso. Isso são as variações da história. Mas o movimento é simples. Eu perco o contato com a verdade do que sou e passo a acreditar em conceitos sobre o que sou. Sobre o que o outro é, sobre o que o mundo é. A gente pode dizer, o mundo é um lugar injusto. Depende. O mundo é um lugar maravilhoso. Depende. Tudo depende. O mundo é um estado de revelação constante. Check. Eu sou um estado de revelação constante. Check. Eu sou um monstro. Depende. João. Só um minuto, Cris. Sim. Eu sou um monstro. Depende. Eu sou maravilhoso, maravilhosa. Depende. Vai depender. Você é um estado de encontro, um estado criativo, de revelação constante. Check. Faz sentido. Pode falar, Cris. Então, nesse processo, né, de descolonização, eu fico assim pensando que a gente, por esses anos, fez um processo de mapear o conjunto de referenciais que a gente estava preso. Uhum. Aquilo que você chamava dessas lanças, desses ganchos Espinhos, todos. sim. Desses espinhos, desses ganchos, pouco os espinhos, são palavras que eu lembro que você falava. Uhum. Eu fico pensando, por uma questão de uma necessidade, de um aceleramento, para que essa lucidez chegue, porque assim, tem esse processo da gente mapear esses espinhos, e talvez esses espinhos todos, eles é um estágio de reconhecimento contínuo, porque tem muita coisa enraigada. Uhum. Mas existe uma outra forma de você conseguir ver, que é, se você, partindo desse pressuposto todo, se a gente concorda que o conceito ele não abarca, ele não acolhe toda a experiência da coisa em si, então seria melhor, eu estou falando olhar de Prajna, de reconhecer a experiência em si sem essa coisa, quer dizer, existe a possibilidade de você já revelar a experiência pura e simplesmente vendo, Uhum. e talvez aí a meditação, seja shamatha, seja vipassana, seja qualquer forma, qualquer forma sirva, depende de cada um, mas qualquer meio possa chegar, né? Assim como todos os mestres, todos os professores, ou para uns, eu tenho a impressão que para uns é importante mapear, porque você entende? Existem essas duas possibilidades desse mapeamento, de você ficar mapeando, mas o estágio do reconhecimento direto. Então, a minha pergunta é... Desculpa. Entendeu? Imagina, eu acho que você pegou. Acho que entendi. A minha resposta para tu é assim, hoje em dia, eu acho mais importante o estado que apresenta diretamente a natureza da mente.
hoje em dia. Por quê? Porque o que eu via com as pessoas era assim: se você apresenta a roda da vida e os 12 elos e os 6 reinos, sem essa visão, as pessoas facilmente começam a contar histórias sutis sobre os 12 elos, os 6 reinos. Facilmente. Não, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu sou um fantasma faminto. No fundo, os semideuses e os deuses, a gente nem olha. Por quê? Porque ninguém quer. Ninguém quer se livrar deles. Ninguém quer se livrar dos semideuses e dos deuses. As suas vantagens. Olha, essa crise. Quem quer abrir mão das suas vantagens? Dos seus locais de poder? Quem quer? Você sente falta de ar, você sente depressão, você sente várias coisas. Né? E tirar esse lugar. Então, eu não acho que o estudo das emoções ele não é válido. De forma alguma, longe de mim. Né? Passei, sei lá, 4 anos da minha vida só fazendo isso. Mas ele é muito melhor junto com os estudos de natureza da mente, que é isso que a gente faz. Muito melhor. Porque você não tem como contar mais uma história sobre você. Você chega no ponto que não que trava, que não dá mais para contar uma história. Não dá mais para manipular o ensinamento. Porque o estado de revelação, ele diz, você quer ser um fantasma faminto? Ok. Você não deixa de ser Buda por causa disso. Aí a pessoa, poxa, você quer ser um rei? Ok. Você não deixa de ser um Buda por causa disso. Então há uma integração maior. E aí a possibilidade de transformação e de reconhecimento é maior. Então sempre juntar as duas coisas não é ruim. Né? Não é ruim. Pode juntar sim, mas a prioridade sempre é a compreensão da natureza da própria mente. Isso se dá em relação. Né? Relação com o texto, relação com a sangha, relação com o professor. Obrigado, Cris. Obrigada, João. Então, o que a gente está falando é exatamente nesse âmbito, né? Quer dizer, quanto mais a visão de sabedoria se aproxima, mais purificação. É melhor você. Só um minuto. É melhor você caminhar na direção da sabedoria e ir purificando, porque a sabedoria é como o mar, como o oceano. Quanto mais você se aproxima, mais você está molhado. Você não tem como estar isento do mar. Então, às vezes você pensa, não, eu tenho um problema, aí você quer trabalhar o problema. Ok, mas é melhor entrar logo no mar, deixar ele lavar tudo. Então, tudo que diz respeito à compreensão da sabedoria. Sabedoria como algo vivo, como algo orgânico, como isso que a gente está falando. Qual é a sua face? Que face você coloca na relação? O que é que vem daí? Né? Claro que didaticamente é importante. A gente pode falar do ICG, não tem problema nenhum. Faz todo sentido. Mas se você criar uma linha de tensão do pecado cristão, de ter que se limpar eternamente para poder fazer alguma coisa, boa sorte. Boa sorte. Porque isso não tem fim. A nossa cultura é um oco. O nosso campo espiritual é um oco. Que é você não vai, Deus está longe, você é pecador, acabou-se. Só quando tiver o juízo final, para o sinal está perto. É que a coisa vai desenvolver. Né? Quer dizer, você não adianta. Quanto mais você faz, você não vai alcançar. Isso é a filosofia cristã. De certa forma é isso. É difícil, mas é cristão católico. Né?
É a base da nossa cultura. Então a gente precisa ir se preenchendo. Uma coisa que Dudjom Rinpoche fala que é muito bonita, ele diz: trocar o sangue que corre nas suas veias por energia. É bonito isso. Energia é o que é? A compreensão de que isso que eu tenho, tudo que eu sou é energia, é movimento. Eu não sou uma coisa, minhas relações não são coisas. Minha vida, minha perspectiva não é uma coisa. Isso tudo são movimentos do meu ser. Instantaneamente, como água, isso purifica muita coisa. Muita coisa. E os detalhezinhos, os seis gênios vão. O estudo dos seis gênios vai ajudar, sim. E os outros estudos, Metabhavana, vocês pegarem o roteiro dos 21 itens que o Lama traz, é maravilhoso. Maravilhoso. Didaticamente, pedagogicamente, eu só acho que é importante começar por aqui. Né? Para a gente parar de fantasiar sobre o que eu sou e sobre o que o outro é. Isso. Quem mais queria falar antes da gente seguir? Eu tinha uma pergunta, João. Pode fazer, Carol. Que assim. Sim, eu não tenho mais. Eu tenho. Tem. Que eu fico pensando nessa parada que assim, o mundo é uma. Quer dizer, o que a gente vê, toda a nossa realidade é uma experiência subjetiva. E aí a gente fala sempre em como a gente tá vendo o outro. Uhum. Mas se o mundo é uma experiência subjetiva, eu nunca vejo o outro. Eu vejo a mim mesma o tempo todo. E aí eu acho que o desafio é justamente acessar esse lugar de abertura. Uhum. E talvez não pensar, né, se eu estou vendo o outro certo, se eu não estou vendo, se eu estou vendo o outro errado. A gente nunca vai ter uma visão correta. Isso é verdade, parcialmente, porque lembrando que o que o outro traz também influencia a minha visão. Então, isso é o estado do coração sensível. Por que vai se falar tanto da bodhicitta no budismo? Abre o coração, abre o coração, abre o coração. Abre o coração para que você se perca da sua visão e inclua o outro, a outra, na sua visão. Para que os olhos dela, influenciem os seus olhos e haja uma conexão. Então, é verdade que o Sansara é exatamente isso que tu descreveu. Eu não vejo outra coisa a não ser a mim. Isso é o Sansara. Mas o nosso trabalho é essa sensibilização, essa energização, né? Os nervos à flor da pele. Os nervos à flor da pele. Para que eu veja com os olhos do outro. Isso é Charins e Avalokitesvara. Satara. Vejo com os seus olhos. Me ajude, me apoie. Eu entendo o que você sente. Então a gente é possuído constantemente. João, A gente é depois eu quero possuído o falar. tempo inteiro. O tempo inteiro. Rapidinho, Sally. A gente está sempre em relação de possessão. Só que eu tenho que saber se eu sou possuído por mim, pela minha referência, e por uma referência, muitas vezes, da minha história, de uma versão possível da minha história, ou se eu sou possuído por outras coisas, outras constelações de coisas. Respondido, Cal. Respondido, João. Obrigada. Se tiver alguma coisa, tu diz. Sally, pode falar. Oi, querido. Oi, amada. Veja, agora estou entendendo quando você diz a gente não olhar para outra relação com os olhos dos seis reinos, né? Sim. Seria bem melhor, então, usar
as 5 sabedorias, Uhum. acolhimento, igualdade. Uhum. Sim, Fale um sim. pouco sobre isso, João. Isso tem dois aspectos. O primeiro aspecto é esse, que é o aspecto, tipo, eu vou olhar isso com a sabedoria do acolhimento, com a sabedoria da generosidade, com a sabedoria da discriminação, da causalidade, por aí vai. Qual é a minha questão quanto a isso? A minha questão quanto a isso é que, na prática, a pessoa, ela olha aquilo e joga fora depois. Ela faz aquilo que ele, tipo, ai, estou acolhendo fulano. Quase como se fosse uma receita de bolo. Então, ela está instrumentalizando a sabedoria. Ela está manipulando a sabedoria. A gente está o tempo todo fazendo isso. Porque eu tenho uma versão do que eu sou e eu quero, de alguma forma, arrancar aquilo, tirar aquele problema da minha vida. Então, isso é exatamente assim. Só que quando a sabedoria do acolhimento chega, você tem que se abrir para essa sabedoria. Ela é uma mandala, ela é uma forma viva de olhar a vida. Ela não deixa o eu incólume. Ela inclui o eu, ela acolhe o eu, ela acolhe tudo. Então, se a gente vai encontrar com a sabedoria, a gente deveria realmente se abrir para isso, para o que significa. Acolher os seus medos, acolher os seus demônios, acolher os seus fantasmas famintos, acolher tudo. Nunca é uma coisa parcial, sabe? Nunca é uma coisa parcial. Melhor, pode ser parcial. Não é que não pode ser parcial, pode ser parcial. Mas é melhor ser tudo. É melhor você se molhar todo. Se você vai para o mar, não molhe só os pés. Só se for em Boa Viagem que tem tubarão, aí você molha até a cintura. Mas nem a cintura, pode. Mas se você vai para o mar, mergulhe. Né? Agora está proibido. Depois. Né? Mergulhe. Isso é interessante, né? Quer dizer, entenda, vislumbre, deixa a sabedoria desmanchar aquilo. Aquela compreensão que a gente chama minha vida. Porque se você usa Akshobhya, não fica igual. Se você usa Ratnasambhava, generosidade, não fica igual. Se você se dedica a Prajnaparamita, não fica igual. As coisas não ficam iguais. Porque não é um eu. E isso, para mim, é a grande dificuldade nossa. Porque o eu, às vezes, parece um tanque de guerra atravessando. Não é assim. É muito mais uma caminhada pelo bosque. Muitas coisas acontecendo. Um lobo mal perdido do lado, uma chapeuzinha fumando seu cigarro do outro. É muito complexo. É um estado de abertura constante, de relação constante. Então, as sabedorias, o Lama agora abriu essa mandala, né, do Buda na medicina. O Buda na medicina é muito profundo, muito profundo. O que é ver o que é ver o mundo com os olhos da cura? A cura da ignorância. A minha cura da ignorância sobre o que eu sou. A minha cura da ignorância sobre o que são as minhas relações. A minha cura da ignorância sobre o que o outro é. Os outros milhares de seres são. Então, isso é muito profundo. Isso é o Buda da medicina. Um Benkaze, Benkaze, Maha Benkaze, Hanze, Samungate, Bodhisattva. Muito profundo. Quer dizer, isso é um grande encontro. Mas é exatamente isso, sério. Quer dizer, não há olhar as sabedorias, é deixar se afetar profundamente por elas. Profundamente por elas.
Porque senão a gente não olha, a gente não tá, quando eu não me afeto, eu tô, como a Raquel lembrou, na prerrogativa da minha versão, da minha história. Essa é a diferença. Aqui não, eu tenho a minha história e tenho a história da Akshobhya, tenho a história de Ratnazababa, tenho a história das 5 sabedorias, tenho a história de Tara, tenho a história de... Obrigada, João. Obrigado, Célia. Alguém mais quer falar? Indira quer falar? Oi, Joãozito. Oi, Oi, amada, pessoal. tudo bem? Tudo bem? Então, eu estava pensando aqui nessas últimas questões, né? Aham. Dessa nossa versão do mundo e sempre é sobre a gente, né? Uhum. E fiquei me imaginando muito, assim, mergulhando num universo completamente escuro, assim, sabe? Cheio de Uhum. estrelas, dando esse mergulho profundo, assim. E me parece que o jeito de aprender isso, sabe? De purificar essas fixações que a gente traz com a gente, que faz com que a gente olhe para a gente, para o outro, para o mundo, a partir de narrativas violentas, né? Uhum. É essa entrega à vulnerabilização, assim, de si, sabe? Uhum. Se tornar vulnerável para o mundo mesmo, assim, Uhum. e se tornar vulnerável para o outro, É. para que esse renascimento possa acontecer, assim, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, nossa, é muito difícil fazer isso, muito difícil, né? Ficar vulnerável, não é fácil. E aí eu pensei, quem é que pode ajudar, assim? Quem é que Chapolin pode ajudar Colorado. Chapolin Colorado. além dele? E eu fiquei pensando que algo para se apegar, para ter essa coragem de pular nesse abismo, sabe? Que é Uhum. essa abertura linda e emocionante que me deixa com o coração assim Uhum. acelerado sempre que eu penso que é o mundo e o outro e eu mesma assim. É a impermanência, saca? Uhum. Não ter medo assim do que pode vir, porque a natureza das coisas é impermanente também, assim. E Uhum. através da impermanência a gente passa pelo, pelo que pode vir desse salto, sabe? Então, acho que Uhum. uma forma de confortar meu coração do medo, de fechar os olhos diante do outro e deixar ser olhada, assim, sabe? Uhum. E fechar os olhos e deixar que o outro se aproxime e caminhar de olhos fechados no mundo, assim. Eu pensei na impermanência, pensei que Uhum. dores virão, que alegrias virão, Uhum. Uhum. que um grande espectro de coisas Uhum. vão aparecer assim. E que a impermanência é uma aliada também, assim, sabe? Certeza. Certeza. Nesse meio. Acho que era isso. Com certeza. Uma coisa Minha... importante sobre isso é a gente olhar isso, né? Quer dizer, essa vulnerabilização, ela se dá de forma total. Por exemplo, não significa que eu vou ser fraco. Quando precisar, eu sou forte. Quando precisar, eu fico grande. E os dentes vêm para fora. E isso é importante. E às vezes eu preciso só chorar junto. E às vezes eu preciso só rir junto. E às vezes eu preciso só meditar junto. E às vezes eu preciso só deixar aí. Quer dizer, isso é o fluxo da sabedoria, mas o que é que garante a compreensão disso? A visão do que sou.
A visão do que sou. E aí, isso vem de novo a dimensão Buda Dharmisanga. O que é que pode salvar? Refúgio. Refúgio o que é? Refúgio na sua natureza. Mas para isso, compreensão da sua natureza. Isso é o Dharma. E para isso, alguém que apresenta essa natureza. Isso é o Buda. Experiência de algo que me é apresentado. É isso que a gente está falando. O tempo inteiro. Então, quando a gente termina o encontro, é muito interessante. Vocês façam um exercício depois. Para onde é que vai a nossa mente? Ela muitas vezes volta para os mesmos objetos. Eu não me deixei afetar completamente. Porque se eu me deixo afetar completamente, o refúgio se completa. Então eu compreendo que eu tenho que descobrir quem eu sou. E essa passa a ser a questão mais importante da minha vida. E tem muitas formas disso. Hoje em dia, eu não falo muito em meditar. Falo um pouco. Porque a visão é mais importante que a meditação. Ver, compreender quem é você é mais importante. E por isso, e depois disso, você medita. Mas a gente é capaz de criar da meditação uma história. Do fato de não meditar, outra história. Eu sou muito ruim, eu não medito, eu não faço as práticas, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ok, isso é velho. Isso é muito velho. Você já assumiu várias coisas que você não é antes. Você só botou a meditação aí. Tá de boa, não precisa. Mas e o ser? E o ser? Quem é você? O que é você? Isso é o Dharma. Isso é o Dharma vivo. O que sai de você? O que vem de você? O que é que você coloca? O que é que você recebe? A gente foi por aí. Obrigado, Indira. Hobby. Eu estou escrevendo porque eu me enrolo, aí eu vou te mandar agora, no meio do chat. Tá. Raquel quer falar? Pronto, eu acabei de mandar. Ah, Hobby mandou. Peraí, eu vou ler aqui, Kel, e aí volto para ti, tá? Aí, se você não entender, eu tento me explicar, tá certo? Posso ler em voz alta? Pode, eu botei para todo mundo também. Essa roupa que a gente veste, que a gente acha que é a gente, nos acompanha. Sim. Nos acompanha porque a gente aprendeu que ela é funcional. Sim. Só que a gente aprendeu que ela era funcional num contexto onde a gente era criança. Para tentar responder a duas figuras completamente loucas, que são os nossos pais. Completamente loucos, que são os nossos pais. Tirando os pais que estão aqui, que não são loucos. Mas o resto... Mas... Por que eu chamo louco? Porque eles tinham timing. Eles tinham temporalidade. Que não era nossa. Então, o que é que acontece? A nossa energia tenta se adaptar à energia deles. E tenta criar uma versão possível para eles. Afinal, a comida vem deles. E mais do que isso, o pertencimento. Eu pertenço a. Então, essa veste que tu fala, ela se torna funcional. Ela é um construto. Ela é uma roupa. É uma criação. Mas que eu achei que fala bem de mim porque falou bem para eles. Uhum. Só que só uma possibilidade. Eu tendo a fazer o que você disse, vagar nos conceitos, me rotular, me encapsular o outro e voltar ao autocentramento, ou nunca sair do autocentramento. Com essas roupas, não estou me abrindo, ok?
A grande questão é, você tá nua. Você sempre tá nua. Mas veja, as roupas não são nosso filtro também. A Não. gente tá tão acostumada a estar com elas, aí é um pouco nosso filtro. Então, Sim. assim, meus olhos eles estão viciados, minha fala Sim. ela tá viciada, né? Pronto. Sim, mas não, isso nunca vai inibir o fato de que os seus olhos são dois portais de criação, Certo. de que a sua fala é um portal de criação. Isso nunca sai. Isso a gente chama corpo, fala e mente no budismo. Om Mahom. O seu corpo é um portal de criação, a sua fala é um portal de criação, a sua mente é um portal de criação. Você pode vestir a mesma roupa, mas você não deixa de ser essa capacidade de criação. Você pode contar as mesmas histórias, mas nunca deixou de ser o portal de criação. A grande questão é que o que a gente precisa é de uma pedagogia, um processo que aponta esse processo de criação, que diz quem você verdadeiramente é, e não as ideias que você tem sobre o que você é. Então, quanto mais eu me aproximo disso, mais eu sinto o que você falou aqui. Vou terminar de ler o que você disse. Quais os indícios de que estamos desistindo dessa roupa e que estamos acessando essa abertura? Quando eu entendo, eu não rejeito a roupa. Eu só sei que eu passo a entender que ela é só uma possibilidade. É só uma possibilidade. Não é tudo sobre o que eu sou. Essa história não é tudo. Ela faz sentido. Atenção. Ela faz sentido. Ela não é falsa. Ela é uma opção possível de um estado criativo capaz de criar várias construções possíveis. Então, qual é o papel do ensinamento? Atiçar isso. Deixar o estado de criação sempre ativo, sempre em movimento, para que você descubra o que é você. O que é você? Não é rotular, não é criar mais roupa. E aí, vocês vão ver várias vezes eu brinco isso com o budismo, né? O budista é a pior tipo de pessoa que tem. Né? Por que eu estou brincando com isso? Não crie mais conceitos. Porque a gente está criando mais histórias. Não é sobre ter mais histórias, é sobre... O budismo é uma opção. Um bom cristianismo lúcido, criativo, que empodera, é uma opção. Por que não? É uma opção. Mas precisa desnudar, precisa dizer quem é você sem as histórias. Essa compaixão que o maior que o Lama fala é o seu estado. Por quê? Porque você é uma mente de relação. Você só pegou as ideias dos seus pais por compaixão, por amor. Não tinha outra opção. Você pegou para agradá-los, por amá-los. Você disse, eu vou ser uma boa menina, papai. Você é uma boa menina, um bom menino, mamãe. Ou o contrário. Mas foi para tentar responder aquilo, assim, né? Tem pessoas que começaram a adquirir versões negativas delas para poder aguentar a figura que estava ali na frente. Era difícil. Então a gente começa a soltar as histórias. E a soltar o mecanismo que cria as histórias. A gente entende que tudo em mim é compaixão, tudo em mim é relação, tudo. O A que entra é compaixão. Aí eu lembro a vocês também o exercício que a gente já fez. Né? O A é amor. O A que entra é amor. O A que sai é amor. Porque vai entrar em alguém. Vai entrar e sair de alguém. Então a gente precisa... Esse primeiro tópico, que eu acho que a gente não vai nem vai entrar no segundo. Mas esse primeiro tópico é isso, né? O que é que sai de mim, o que é que entra de mim? O que é que eu ofereço? E aí, Rob coloca mais aqui... Como estarmos nos abrindo e não nos enganando. O não engano tem a ver com a experiência de liberação. De sentir que solta e que bebe
do mar, bebe dessa fonte. Né? E que vai vestir várias roupas. A gente vai vestir várias roupas. Tem uma roupa que é funcional, tem uma roupa que foi precarizada, que eu preciso cuidar dela, geralmente. Tem outro lugar que eu preciso cuidar mais, tem outro lugar que eu preciso olhar. Mas o que eu sou é um estado de criação. E por fim, Era só isso mesmo. Eu tentei dizer assim, né? Que meus olhos, eles estão viciados, né? Por essa roupa. sim, Entendeu? sim. Foi isso que eu estava tentando dizer, assim. Como é Mas a que a gente sabe capacidade que de a gente está no ver, não. caminho? A capacidade de ver não tá. A capacidade de o que vai caracterizar os olhos não são as construções que ele vê, mas a capacidade que ele tem de construir. Certo. Isso é o Dharma. Quer dizer, por mais que os seres estejam diante de múltiplas construções, todos eles estão usando a capacidade de construir. Encontrar a sua própria capacidade de construir a história é o ensinamento. Não tem uma história melhor para você. Todas as histórias melhores são construídas. Mas a capacidade que cria a história é o E aí vem o Dharma. O Dharma, ele é a compreensão que o corpo é a capacidade criativa, que a mente é a capacidade criativa, que a energia é a capacidade criativa. É isso que é você. Você não é outra coisa. Então, a familiarização com isso é o estar com o mar. É o estar com o mar. Deu para entender, Robi? Deu sim. Esse texto E me ajudou a... Esse texto do James é A Maravilha de Ser, que a gente está estudando, ele é muito bom. Certo. Muito bom. Vou me integrar. Muito bom. Obrigada, João. Obrigado, eu. Marcelo fez uma pergunta e depois eu passo para Raquel. Marcelo fez a pergunta que é: poderia ter algum tipo de resistência inconsciente ou não ao se descobrir não cabendo nas velhas roupas? É muito difícil você dizer para um sobrevivente de uma guerra que a guerra acabou. Isso é o nosso problema. Coisa bem simplesinha. Né? Quer dizer, qual foi a guerra? A sua infância. A infância de cada um de nós teve muitos elementos, too much. Né? A criança, ela tenta entender aquilo tudo. Ela tenta descobrir qual é o melhor personagem possível para aquilo tudo. Então, mas o que é interessante é que à medida que você vai compreendendo, e eu gosto muito dessa ideia, né, de que isso se dá por essa sabedoria, né? Quer dizer, você quer algo melhor. Então, quando você vai compreendendo que tem uma visão de vida que é melhor que essa, que é mais adaptativa que essa, que faz mais sentido que a visão que você construiu. Porque a visão que você construiu, por mais funcional ou precária que ela seja, ela está em impermanência. Ela vai mudar, ela vai morrer. Não tem como negar. Mas então, quando você vai entrando em contato com os ensinamentos, essa visão de um sobrevivente, de uma sobrevivente da guerra, ela vai sendo transformada por um lugar mais gentil, mais caloroso, mais transformador, que é a compreensão da sua natureza. Você aos poucos vai confiando que pode cair para trás. As nossas máscaras, os nossos personagens, eles querem andar para frente. Ou mendigando, ou vitoriosos, da forma que for. Mas eu posso desistir da história. Eu posso descobrir que eu não preciso fazer acrobacia para sobreviver.
Não preciso fazer o mesmo movimento de sempre para sobreviver. Eu existo de outras formas. Eu existo a partir da compaixão, a partir da compreensão da minha natureza em relação. Isso é outra coisa. Então, assim eu vou abrindo mão das resistências. Claro que tem resistências. Tem resistências. Mas é natural que haja, porque é um sobrevivente, né? Ele quer viver, ela quer continuar a mesma história. Eu sei que é assim, eu sei que é assim, eu sei que é assim. Ninguém vai me dizer que é o contrário disso. Eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. É assim, é assim, é assim, é assim. Todo mundo tem um bichinho desse dentro. Que grita e fecha os ouvidos. Que ele acredita nessa história. Precisa acreditar nessa história. Não tem o vírus, né? Não tem o coronavírus. As pessoas estão morrendo, mas não tem. É uma criança. No fundo, é uma criança sofrendo. Sofrendo muito. No fundo, é isso. Quer fazer do seu jeito. Vou para a Bruna e depois volto para a Raquel, tá? Sally falou, a lucidez é a chave, sim. O que a gente compreende como lucidez aqui? Lucidez é a compreensão da sua natureza. Lucidez não é a resposta, não é só a resposta melhor para a situação. Lucidez é a compreensão da sua natureza. Nesse sentido que a gente está usando aqui. Bruna fez uma pergunta. Quando ouço visão, meditação e ação, fico pensando qual é o resultado de ter realizado a visão. Estar em paz com a natureza da realidade, a meditação, e agir de acordo com isso. É a ação. A natureza da realidade não é virar anjo. A natureza da realidade é fluir com o que é necessário. Em tempo de luto, luto. Em tempo de alegria, alegria. Em tempo de conexão, conexão. Em tempo de comer melancia, comer melancia. Em tempo de cagar, cagar. Assim. Em tempo de morrer, morrer. Em tempo de viver, viver. Em tempo de renascer, renascer. Isso está em relação. Tá, aí eu vou para Raquel e depois vou para Lucas, tá? Vou fazer um preâmbulo só do que a gente vai conversar no próximo encontro e a gente segue, tá bom? O texto é Maravilha de Ser, do James. E a gente consegue mandar para vocês, sim. É fácil. É só mandar uma mensagem que a gente manda. Raquel, quer perguntar? Antes do Lucas? Na verdade, eu gostaria de pedir licença aqui Uhum. para falar um trechinho de um ensinamento do Lama. Claro. Ele está falando sobre estabelecimento das mandalas, né? Porque quando tu até respondeu para a Sally, né, a gente acessar a visão, né, das sabedorias, né? Na verdade, tá falando sobre isso, né, de estabelecimento das mandalas, esse lugar. E aí, essa fala toda que tu fez, assim, me lembrou desse trechinho que eu acho tão perfeito, que ele diz assim: o ponto mais importante para o Bodhisattva não é o pensamento que ele tem, mas é o lugar que ele tem, mas o lugar aonde ele vê. Então, isso é crucial. Que aí tu estava dizendo, a visão. Né? Se nós não vemos, por exemplo, dentro de uma mandala, a mandala de Cherenzi, isso é o processo
se nós nos vemos, por exemplo, dentro de uma mandala, a mandala de Cherenzi, isso é o processo completo do Bodhisattva. Bodhisattva não é alguém que tem pensamentos de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, energia constante, concentração e sabedoria apenas. Ele tem um lugar onde esses pensamentos surgem de modo natural e sustentados. Se a pessoa não está naquele lugar sutil, mesmo que a pessoa lembre que deveria ter compaixão, amor, alegria, equanimidade, a pessoa empaca. Ela tranca com isso. Ela acha que tem algum problema. Então, essa naturalidade só vem quando nós olhamos a mandala de Cherenzi. A mandala de Cherenzi pode ser acessada direto, mas ela pode ser acessada também de modo progressivo. Nós podemos treinar o acesso à mandala de Cherenzi. A gente pode acessar isso, mas melhor se a gente entra direto. É exatamente isso. E aí eu achei perfeito, porque isso não é, o pensamento não é importante. Não é o pensamento que você tem importante, é um lugar de onde você está. Então, se você está nessa mandala, isso vem naturalmente. Então, não precisa achar errado, né? Na verdade, você só faz essa transmigração de lugar, assim, sem muito drama. Mas eu acho assim, perfeito. Assim, é um trecho bem longo, assim, esse ensinamento é maior, mas esse trechinho, que ele diz que o pensamento não é importante, eu acho Maravilhoso. 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 Muito bom. A gente deve estudar o Mandala do Lotus aqui, nesses dias. Estou só organizando a agenda para ver como é que seria isso. Mas a ideia é estudar um texto do James como introdução e depois ir para o Mandala do Lotus. Juntar as duas coisas. Que é um texto muito maravilhoso, que é pouco estudado, né? Mandala do Lotus. Obrigado, Cal. Lucas. Tudo bem, Johnny? Tudo bom, querido? Que bom. É o seguinte, tu falou que você ficou 4 anos, né, estudando e olhando você mesmo uma coisa das emoções, que as pessoas elas têm uma tendência a ficar presas, a começar a se construir na história, reificar a história mais ainda, né, de uma maneira sutil, né. E eu queria entender se há alguma utilidade, por exemplo, isso vai meio contradizer essa coisa de caminho progressivo, mas não tem problema, que eu acho que é tudo a mesma coisa no final. Se tem algum problema, por exemplo, eu tomar minha experiência como se eu já fosse um Buda. Assim, Buda a gente beleza, mas como se eu já tivesse liberado. Não importa o que eu estou fazendo, tipo, eu vou tomar essa experiência com beleza. É uma experiência de alguém que já está liberado. Porque, por exemplo, se eu finjo que eu sou carente, se eu estou fingindo faz 53 mil vidas, ou que eu sou raivoso, ou qualquer coisa, e eu começo a acreditar nisso, por exemplo, talvez se eu começar a fingir que eu sou um Buda agora, sei lá, daqui umas 10 vidas, talvez eu seja mesmo, né? Talvez a 1000 vidas. Posso pensar assim? Não sei. Pode aumentar, pode diminuir, eu não sei. Isso é interessante, é uma pergunta interessante. E eles falam assim, isso me remete um pouco ao Prajna também, porque ele fala assim, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva. Quer dizer, a gente já experimentou isso. Isso ninguém nunca me respondeu. Eu fiquei tão triste quando eu soube que eu não ia obter resposta disso, que é assim, bom, se a gente já era Buda e a gente entrou no Sansara, por quê e como que a gente entrou no Sansara? Na verdade, não é que a gente já experimentou isso. Quando se diz experienciada pela cognição discriminativa prístina, eu não sei se a tradução certa não seria da lucidez autorreflexiva, não da consciência. Não sei. Tá bom, teria que ver. Mas tudo bem. Isso aí é assim, né? Por que a gente entrou aqui? A gente tem duas opções sobre essa pergunta, que é a seguinte. A gente entrou porque a gente disse, estão precisando muito, eu vou voltar. Aí no meio do caminho tinha uma pessoa, tinha uma relação,
Tem uma- Outra. Na verdade, a Isso é, né, gente... mano? Na verdade, a gente não... É a primeira vez que a gente encontrou. Uhum. Ou não. Várias vezes a gente já encontrou. Três opções. A gente nunca realizou. Então, ou a gente realizou e está aqui de novo para relembrar, ou a gente não realizou, mas se aproximou disso, ou a gente não realizou e é a primeira vez que a gente encontrou. Na dúvida, é melhor ir para a última. É, não, sim. É mais humilde. Né? Quer dizer, eu me dedico como se fosse a primeira vez. Uhum. É a melhor Mas, coisa. enfim, tem alguma utilidade? É melhor tu... É Assim, melhor... porque olhar isso... assim, tudo bem. Porque se tu for com um conceito, tu vai sofrer. Porque Buda é um conceito. Não o conceito, Johnny, como se fosse uma coisa assim, eu sou um ator de alguém liberar, como se eu estivesse emulando aquilo mesmo, como se eu estivesse sentindo. Por exemplo, o ator, quando ele vai interpretar um papel, ele finge que ele é Se aquilo tu e não ele virar um vai anjo, eu ser acho aquilo por bom. um tempo. Se tu não virar um anjo, eu acho bom. Por exemplo, se tu não começar a falar calmo, falar só coisas boas. Não, Se tu for cagar e dizer, Buda tá cagando, Buda tá sofrendo, Buda tá com raiva, aí tudo bem. Quer dizer, o que é que tu sinta, tu diga, isso faz parte da natureza de Buda. Buda tá sofrendo pra caralho, Buda tá... Né? Aí faz sentido. Agora, se tu reprimir tuas emoções porque tu é Buda, aí não faz sentido nenhum. Entende? Pema Chodron, ela tem esse conselho. Não lembro mais qual é o livro. Mas ela fala disso, né? Que é tipo... Buda tá com raiva. Buda tá triste. Buda tá feliz. Isso faz sentido. Mas isso não é criar um personagem propriamente. Mas é entregar todas as experiências a essa natureza. A esse lugar. Ah, isso é da natureza de Buda. A natureza de Buda. Aí faz sentido. É uma boa prática, né? O Lama tem um retiro dele muito bom, esse retiro. Chama Guru Yoga, de 2008. 2008? 2009? Não lembro. Que ele vai falar de um praticante que quando via... Como algumas pessoas que têm fé têm isso, né? Quando ela via o céu se abrindo, ela dizia, o céu se abre pela generosidade do meu guru. Você pensa, doida, né? Mas não. O meu guru apresentou a natureza da mente. Ele é a natureza da mente. Ele compreendeu a natureza da mente. Então, o que eu vejo como o céu se abrindo se dá pela natureza da minha própria mente. Meu guru. Meu guru no copo d'água. Meu guru em tudo, a natureza da mente. E a gente integra tudo como oferecimento de mandala. Isso tem na mandala do Lotus também. A gente integra tudo como... Eu contemplo sempre a natureza criativa da minha própria mente. Isso é interessante. Tranquilo, Luke? Ok. Alguém mais queria falar? Ó, Pedro já botou aqui o link do texto para vocês. Aí no chat. Para quem quiser. Acho que alguém queria falar, né? Não. Então tá. Então eu vou para a parte mais difícil. Vou falar bem rapidinho. Vou deixar vocês com a bomba e a gente resolve no próximo encontro. Mas eu falei que a primeira parte é essa, que diz respeito à compreensão da natureza, de quem é você. Qual é a segunda parte que é difícil? A segunda parte que é difícil é que em um momento, digamos que você não fez a fundo essa contemplação, você se baseia em objetos espaciais como estabilidade,
marido, esposa, mãe, pai, etc, etc. Dinheiro, whatever. Política, o que você quiser. Só que há momentos críticos. Momentos críticos são aqueles que o tempo acabou, todas as relações são transitórias e você agora contempla a transitoriedade dos seus objetos sem que a sabedoria tenha sido amadurecida. Então o sofrimento é grande. Esse é o sofrimento do nosso momento atual. Muitos de vocês já passaram por isso. O que é que significa? Significa que eu me perdi várias vezes antes. E agora eu voltei das minhas perdas, contei uma história sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida. Agora eu tenho a chance de, mais uma vez, diante da transformação completa do que está por vir, do que está acontecendo, encontrar a natureza criativa da minha própria mente. Compreender o que eu sou. Isso são os ensinamentos sobre a morte. Do si e dos outros. Ah, mas eu não quero morrer. Não tem problema nenhum. Tem crise, vá devagar que você vai morrer. Eu não quero enterrar as pessoas que eu amo. Tem crise, não tem como. Ninguém pode fugir disso. Só Darth Vader. E a gente sabe como a história dele acabou. Tentou, não conseguiu. Criou um bocado de filme pra gente ver até hoje. Toda a história de Darth Vader, eu sempre me comovo com isso, né? Tudo que Darth Vader queria era que as pessoas que ele ama não morressem. Criou toda a Guerra nas Estrelas só por causa disso. Quer dizer, você não tem como fugir disso. Agora, o que você pode fazer é: eu integro você que eu amo na natureza de Buda. Eu integro você que foi na natureza de Buda. Eu integro isso que eu sou na natureza de Buda. Eu integro o mundo que eu vejo na natureza de Buda. Todos que foram, todos que estão, todas e todos, são a manifestação do espaço criativo potente. Eu entrego. E aí eu reponho meus votos. Eu tiro o véu. É quase como se o coronavírus fosse um cobrador kármico, né? É um cobrador kármico. É uma serpente andando louca pelo mundo, né? Perguntando: e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Então a gente abre a mente, abre o coração, integra tudo dentro dessa mandala, dessa visão. Um por um. Ah, ah, ah. Perder a gente vai. Isso é fato. Mas o que a gente não precisa é perder e acreditar no samsara. Perder e dizer: Buda. Esse é o nosso ponto. E, do outro lado, purificar as relações, purificar a compreensão de si,
né? Para aproveitar a vida. Mas a gente tem que estar pronto para ajudar as pessoas na passagem, no renascimento, a nós mesmos, a nós mesmos. Essa é a segunda parte. A gente precisa estar pronto para viver e pronto para morrer. O ensinamento do Buda serve na vida e serve na morte. Ok. A minha sugestão é a gente fazer uma prática. Eu não tenho muito tempo para a gente fazer, porque aqui mudou o horário e está uma hora mais tarde. Então, ainda vou fazer um pouco de prática. Mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre essa segunda parte. Uma parte é pacífica, que é a segunda, foi a primeira parte. Essa segunda parte é irada. Quer dizer, não tem como fugir dela. Não tem como fugir dela. É um Buda irado. Responda! Ok, eu vou responder, Buda. Peraí, me dá 5 minutos para eu me recompor. 5 minutos que eu respondo. Calma. Essa é a segunda parte. Muito bem. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso... Ah, Kat lembrou do filme Melancolia, né? Eu nem vi esse filme, nem se eu tenho coragem de ver. Vou ver, eu sempre quis ver esse filme. Uhum. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Dá para entender. Ela toca num ponto delicado, que é os nossos afetos e o nosso apego, que é uma linguagem bonita e possível do mundo dos humanos. Mas é também uma linguagem, uma face da compaixão. Mas a compaixão toda, a compaixão final, é dizer, esse afeto, esse apego, eu entrego para a natureza do Buda. É Buda. É estado criativo. Porque se eu coloco para vocês, não, você é isso, você é meu, você é minha, você... Se eu faço isso, eu não estou ajudando muito. Eu posso fazer durante um tempo, mas eu tenho que entregar, eu tenho que dizer, você era Buda, você foi Buda. Ao seu modo, desse modo você é Buda. Eu sou Buda, você é Buda, tudo é a natureza do Buda. Integro tudo nesse lugar. Então, para quem, se a pessoa, se eu estiver partindo, e alguém disser, não, João, não vai. Se eu voltar, eu jogo uma pedra. Porque não é isso. Você é Buda, vá. Você é Buda, siga. Não tem como não seguir. Não tem como não cruzar. Mas é melhor a gente se ama mesmo, abrir o coração. Dizer, okay. Então tá. Alguém quer falar alguma coisa? Tem espaço ainda para falar alguma coisa. Vocês estão tristes? Um pouquinho, né? Vocês ficaram tristes porque vocês vão morrer, ou as pessoas que fizeram vão morrer. Spoiler. Spoilerzão, hein? Ai, ai. João, eu quero falar. Pode falar, Alice. Vê só. Nessa parte que você fala do final, que a gente vai morrer, que todos vão morrer, os nossos apegos, a sensação que eu tenho, João, quando você fala, a minha sensação, né? É como se ficasse uma coisa assim, bem abstrata, sabe? Bem abstrata. E
Para mim, quando eu penso na ideia da morte, e minha e dos outros, assim, enfim, que é uma coisa que, claro, né, vai acontecer com todo mundo, o que me preocupa, João, é como eu estou morrendo, como eu vou morrer. Como assim, no sentido, a maneira, foi assim, foi afogada, foi explosão, foi sei lá o quê. É assim, como é que eu tô? Tu queria Porque se eu escolher estiver esse? legal... não queria escolher, João, eu queria assim. É porque eu fico achando, não sei se é uma ideia cristã que eu estou trazendo para cá, mas eu acho que não, porque eu vejo que também vários textos budistas falam a mesma coisa. É aquele lance de como você está. Porque dependendo do que você está sentindo, pensando, sei lá, vibrando, você vai ser jogado para aquele local Vai. sutil, né? Então, o importante é neste momento, aqui agora, eu conseguir estar, sei lá, expandida, alegre. Não é essa euforia, uma alegria serena, uma visão. Na passagem, se eu passar naquela hora, beleza. Mas assim que eu estou em comunhão e que eu estou muito alegre, por nada, de graça, né? Aí a ideia da morte é uma ideia tão banal. Sim. É como se eu atravessasse uma porta. Sim. Aí nessa hora eu não tenho medo. Tu pode fazer só botar um pouquinho de terror nisso. Como assim dizer? Um pouquinho de coronavírus. Mas o Lama deu uma dica. Acho que foi na sexta-noite. Não, sexta-noite não, sábado de manhã, não me lembro, até que tenho que ver isso, que eu vou pegar essa dica dele. É uma história da gente na hora do sufoco, né? De morrer sufocado, faltando ar. Cadê o ar? Cadê o ar? Estou sufocada. Aí você, de repente, uma técnica lá, que ele botou em todos os casos, pessoas que estão mais ou menos, pessoas que não sei o que lá, tudo. O Lama contemplou todas as possíveis estações. E aí tem a história de ir não sei para onde, aí contempla não sei o quê, respira não sei o que lá, aí eu vou ver, eu já estou atrás, vou ficando tempo. Não, então, isso são as técnicas de POA, né? São as técnicas de transferência de consciência, né? E aí vai variar... Não, mas ele nem falou em POA, não. Falou em POA, não. Ele falou, olha, respira assim, assado, visualiza o espaço, não sei das quantas. Perfeito. Então tem esse lugar, né? Aí, o que a gente precisa fazer? Sentir esse lugar. Se tu quiser fazer uma prática de se a morte é abstrata, tu sente esse lugar. Eu tô ficando sufocada. Eu tô perdendo ar. Agora? Não, agora não. Agora, sim. Agora não, segura. Aí não, explodiu. Eu tô comendo pipoca, João. Vai que eu engasgo. Não, Alice, para de comer essa pipoca. Eu morri. Engasgada. Já encostei ali no copo. Tem várias formas, né? Tem várias formas. Não, em cima de uma cama. Várias formas. Para morrer é muito... Pensa numa coisa Eu queria diversa. morrer assim, aquela morte bem romântica, assim, na cama, aí era noite de lua. Aí disseram, ela descansou, menino. Quando chegaram em casa, ela descansou. Não, porque tinha a avó de uma amiga minha, que ela disse que ela era uma pessoa que vivia na fazenda e tal. E quando a avó morreu, na hora, morreu assim, justamente no lugar, aí tinha uma janela aberta, sei lá. Aí a avó disse, mas que luar lindo. Deixa que a bichinha estava fazendo a passagem. Eu queria morrer assim. Que beleza? É ótimo. Não tinha luar nenhum, assim. Não tinha luar nenhum, João. Ela que viu, já estava vendo a clara luz. Não, eu também. Eu queria dizer, quando viu ele, pronto, só viu, foi-se. Mas é isso, assim, o que eu estou dizendo é assim, se tu achar que isso é teórico ou de alguma forma não chega, pensa de forma mais dramática. Pensa nos vários tipos de morte. Quer dizer,
E aí tu vai... E outra coisa importante, quer dizer, a morte também é um processo. Morte e vida estão entrelaçadas, quer dizer, não necessariamente se... Claro que na hora que tu morre tem uma conexão com um determinado estado mental, mas a forma como tu se relaciona, ou melhor, a forma como as pessoas se relacionam com a imagem que elas têm de ti vai influenciar, vai de alguma forma criar relações nesse lugar, novas relações, novos significados, né? Novas formas de sentir. Então, sim, é super importante a gente estar no momento da morte, a gente contemplar a nossa natureza, né? Okay, né? Por isso que esse momento de hoje, esse momento que a gente está vivendo, é tão importante. Por esses dois aspectos que a gente falou. Pelo aspecto da luminosidade, pelo aspecto da construção, das relações, do que é que eu sou, do que é que eu... De onde é que eu invisto minha energia, onde é que eu coloco os meus movimentos, né? E também no aspecto da vacuidade, quer dizer, no meu não ser, no meu sair dessa manifestação, eu desocupar essa manifestação e ocupar outras manifestações. Então, se a gente olhar direitinho, a criticidade desse momento é a mesma criticidade que a morte vai trazer. Então, o que eu faço com a minha morte? O que eu faço com a minha morte? Não com o que eu quero que ela seja, atenção. Porque a gente não vai ter controle. Mas o que eu faço com a interrupção do meu movimento? Do meu não controle com o movimento? Então, só um minuto, Cátia. Eu integro o não controle à natureza de Buda. Isso é apenas a manifestação do não eu. É a manifestação da natureza de Buda. E aí eu retorno a esse lugar. Retorno, mas não é que não tem energia. Os elementos estão mexidos. Mas mesmo assim eu reconheço que ainda são os 5 elementos. Ainda são o trovão, a tempestade, o terremoto, o maremoto. Tudo isso são os 5 elementos. Eu integro. Deu para entender, Alice? Deu, João, mais ou menos. Eu penso assim, na hora que você fala, eu penso assim, a questão de soltar, da ausência de controle, me vem muito uma questão de dissolvência. De dissolver. Por exemplo, talvez até essa coisa da dissolvência que eu estou falando, né? O pessoal vai rir. Mas, assim, uma das coisas que eu acho legal, do jeito, sei lá, que o pessoal muito antigo acho que fazia, né? Ou às vezes quando tem, é assim, enrolar num pano e enterrar direto na terra. Eu acho lindo. Porque lindo. aí não é não. Porque a terra está direta. Aí quando é a tumba, aquele caixotinho que bota lá a pessoa, aí os vermezinhos vão comendo, sabe? Claro que na terra também tem os vermezinhos. Mas isso tu ainda está controlando. João, eu preciso controlar mesmo. Eu tenho uma necessidade de controle, né? Tu ainda mas tá assim, controlando aí. O não eu é mais complexo que isso. É tipo... É porque, na verdade, eu estou projetando uma imagem que eu vejo as pessoas quando morrem, né? Sim. Aí eu fico pensando assim, ai meu Deus, sei lá. Eu sei que... Eu não sei. Eu acho que é projeto. Vai ser diferente quando for a minha, né? Vai ser outra coisa. O grande ponto é isso. É aceitar a instabilidade, o descontrole como uma manifestação criativa da natureza de Buda.
Quer dizer, Eu sinto como se fosse cair na correnteza, João. Eu já caí numa correnteza, numa cachoeira, aliás. Uma pronto, cachoeira. pronto. Vou morrer hoje, foi meu dia. Eu não sabia que ia morrer hoje, Pronto. meu Deus do céu. Vai passar um filme na minha cabeça. Não passou filme nenhum. Na minha passou, quando eu caí na correnteza. Foi. Foi. Eu não queria morrer de susto, não, João. Não queria o quê? Morrer de susto. Chegamos lá. O susto é a natureza de Buda. João. Para que eu fui dar esse bisu para você, João? O susto é a natureza de Buda. Né? É tipo o coronavírus, pega de repente. Pega de repente, é a natureza de Buda. Eu me integro com as crises da vida, eu integro com as deidades iradas da vida, porque eu me abro para isso. Me abro para isso. Essa é a segunda parte do que a gente tinha para falar. Quer dizer, treinamento alto nível, né? Quem tá... É o famoso pede para sair. No caso, não pede para sair. Muito bem, Kátia, a última, tá? E aí a gente vai fazer a prática e eu vou embora. Não é uma pergunta, não. Eu só ia comentar uma coisa que eu ri também sobre isso, que a Alice estava falando. Uhum. Na época que eu estava fazendo o curso de yoga, a gente treinava os pranayamas, né? Uhum. Daí eu não sentia mal de ficar sem respirar. Eu sentia mal quando eu sentia um impulso de respirar e daí não podia, né? Não estava ainda dentro do pranayama. Uhum. Aí eu perguntei pro meu professor assim, ficar sem respirar não é tão ruim. O ruim é você querer respirar e não vir, né? Eu falei, será que na hora da morte a gente vai ter o impulso ou não? Porque se não tiver impulso de puxar o ar, não deve ser tão sofrido, Com né? certeza vai ter. Daí ele pegou e falou assim que ele contou uma história que quando o pai dele estava no leito de morte, assim, ele falando pro pai dele, papai, fica tranquilo, até hoje todo mundo conseguiu morrer, ninguém não conseguiu, todo mundo conseguiu. Todo mundo. Meu Deus. Mas Aí eu lembrei, achei engraçado. Ninguém falhou, todo mundo conseguiu. Perfeito. Era só para lembrei dessa historinha e lembrei dessa coisa do respirada, do impulso de puxar o ar, de formas de treinar. Né? Isso mesmo. A gente pode treinar bastante e isso, essas práticas que a Alice lembrou, que o Lama trouxe, ainda estão no âmbito das relações, ainda estão no âmbito né, do tipo... Mas tem um outro âmbito que é o âmbito do não ser. Né? Que, tipo, como é que eu incluo a radicalidade do meu descontrole? E eu digo, isso não é o demônio. Isso é a natureza de Buda. Então, isso é a segunda parte do que a gente entender o sentido do não ser. Deixar de ser. Perder. A melhor coisa é integrar tudo com a natureza criativa. Os aspectos pacíficos e irados. Natureza criativa. Pacíficos para a gente viver, irados para a gente morrer. E as mortes da vida. Integra tudo. Muito bem, vamos fazer a prática? Então, eu queria que vocês sentissem a infinidade dos seres com quem vocês têm ou tiveram relação, vivos e mortos, os seres não humanos, os seres humanos. Vocês sintam toda essa diversidade de seres. Vocês podem imaginar a letra A, brilhante, um branco resplandecente, rodeada de um arco-íris de cores, uma esfera de cores multicolorida. E que tudo se integra nesse ar, tudo é purificado por esse ar, tudo renasce nesse ar, porque esse ar simboliza a natureza de Buda, a potência da natureza de Buda.
Isso realmente abrange todo o universo, toda a infinidade de seres. Seus afetos, as pessoas que você perdeu, as pessoas que você tem medo de perder. Inclua tudo dentro disso. Os mundos, as situações, inclua tudo dentro disso. Olhos abertos. Veja o ar à sua frente. Integre. A gente diz junto. Ok. A gente retorna. A gente dedica o mérito para todos os seres. Ok. Também.
Meu Deus, tem um bebezito. Ju, é? Ok, vocês estão bem? Sim. Nada como entregar um pouco, né? Então tá, a gente se despede. Grata, lindo, grata, lindo. Obrigado. Sim, Obrigada, quem João. puder ajudar tem o pessoal das lutas dos movimentos sociais do Recife, eles estão arrecadando doações. Quem puder ajudar, eu vou botar no Mandala do Lotus o grupo. Estou ajudando, João Neiva. Ah, que bom, Célia, que bom, que bom. Então tá. Eu acho que várias cidades estão com... Isso é só para quem não tem ainda quem ajudar. Isso. As várias cidades já estão com os vários grupos, né, de apoio, mas nunca são muitas pessoas. São muitas pessoas. Obrigada, João. Obrigado, Tchau, Célia. Tchau, tchau, Beijo. Tchau, Joaninha. Beijo, Roberto. querido. Obrigada, João. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, Alice. Cuidem-se. Alice tá tu tá com aquela coisinha. Alice. Tô. Obrigada, João. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, beijo em todos. Tchau, beijo. Tchau, beijo.